público compareça e fiscalize de perto a atuação de seu deputado. Eminente deputado Sidney Leite. Senhor deputado, presidente, senhores deputados, senhora deputada, telespectadores da TV Ali, trabalhadores da imprensa, eu quero, deputado Chico Preto, ressaltar ontem, deputado Luiz Castro, a decisão do Supremo em aceitar como regra a cota para as universidades públicas, os estudantes oriundos de escola pública. E eu aqui defendo isso pelas desigualdades, não só do ensino público, mas pelas desigualdades sociais e econômicas que nós temos no nosso país. E isso parece irrelevante, deputado Luiz Castro, mas nós somos sabedores na Comissão de Educação que tem pessoas no estado do Amazonas, inclusive na UEA, que estão cursando curso de medicina por decisão da Justiça, de pessoas que têm condições de pagar a universidade e ingressaram no lugar da cota do interior e que estudaram em escola particular e que estão cursando na Universidade do Estado do Amazonas no curso de medicina porque conseguiram uma decisão na Justiça, preterindo o critério de cota pré-estabelecido na Universidade do Estado do Amazonas, em que garante no curso de medicina cotas regionais para estudantes que comprovadamente cursaram, em média, 8 anos no interior do Estado, e não precisa se dizer que no nosso Estado, no interior, não tem escola particular. Então, eu quero ressaltar e dizer que nós vamos encaminhar o pedido de celeridade para que a Procuradoria da Universidade do Estado do Amazonas possa agir com celeridade para barrar esses estudantes que, de forma fraudulenta, estão cursando na Universidade Pública do Estado do Amazonas, a nossa UEA. Mas, senhor presidente, eu quero aqui também abordar um tema que eu fiz uma audiência pública no início do ano passado, que diz respeito à empresa Águas do Amazonas. A empresa Águas do Amazonas recentemente publicou o seu balanço, não só o balanço contábil, fiscal, deputado Marco Antônio, mas um balanço social. E pasmem, senhores deputados, senhores telespectadores, a empresa nesse balanço diz que atende 97% da população da cidade de Manaus. 97% da população da cidade de Manaus. Só com este dado é o suficiente para que a Prefeitura de Manaus tenha critérios dentro do contrato para romper com esta empresa. E diferente do que a empresa fala, que no ano anterior ela teve um prejuízo naquele balanço de 2 milhões de reais, dizendo que o sistema não é um sistema viável economicamente, no ano de 2011, a empresa Águas do Amazonas teve um lucro real de mais de 19 milhões, inclusive abatendo a dívida acumulada, que é uma questão de balanço, dos investimentos que ela tomou de financiamento de 165 milhões de reais. E isso ainda demonstrando o seguinte, que o número de ligações, vamos dizer assim, entre aspas, fraudulentas, aumentou. Porque se não vejamos, o combate à fraude saltou de 24.485 ligações para 33.378. Mas as religações em 2010, que foram de 44.349, caíram para 27.711. Ou seja, uma redução significativa nessas religações. Então, demonstra também, e eu já me pronunciei sobre isso, que a questão do sistema é uma questão complexa, que o aumento da fraude, ela aumenta, mesmo com o combate no corte de quem não paga água. E por que eu trago este assunto à tona? Porque hoje a gente fala do excesso da água, mas é da água do Rio Negro, é da água dos Solimões, é da água do Amazonas, mas não é a água que a empresa Águas do Amazonas devia oferecer à população e à cidade de Manaus. Da mesma feita que fiz no ano anterior. Ao tomar conhecimento do balanço dessa empresa, o faço nesse momento. E sei, deputado Marco Antônio, que Vossa Excelência já tem uma ação na Justiça. E quero corroborar. E vou
referendar o documento que encaminhei à Prefeitura de Manaus, para que tome as providências necessárias, no sentido de rescindir com essa empresa, que não tem credibilidade junto à população, que não tem credibilidade junto às instituições e que divulga um documento que a sociedade e nós sabemos que não é verdadeiro. Essa empresa mente para a sociedade e mente para as instituições, porque ela não atende 97% da população da cidade de Manaus. E vou procurar também o Ministério Público, para que providências nesse sentido sejam tomadas. E com isso, abra espaço para que a Prefeitura de Manaus possa fazer um processo licitatório com uma empresa que demonstre capacidade gerencial, mas capacidade de investimento, porque é de conhecimento que nós precisamos levar rede, nós precisamos levar adutoras nos bairros da periferia de Manaus, para que as grandes tomadas d'água sejam suficientes para atender principalmente a população da Zona Norte e a população da Zona Leste da cidade de Manaus. Mas quero aqui também lembrar, e eu não vou fugir do que disse, é preciso que o governo do Estado, através do IPAAM, faça um levantamento dos poços artesianos que existem na cidade de Manaus, principalmente dos grandes consumidores, e aí eu cito as empresas do Distrito Industrial, as universidades, os grandes comércios, a rede de supermercados, os shopping centers, os grandes centros comerciais e os consumidores de classe média alta, que não pagam água, simplesmente têm um poço artesiano e consomem água, simplesmente. E que fosse revisto pelo IPAAM e pela SEMAS, que a partir deste momento, que a concessão de novos empreendimentos, e aí eu não sei se cabe ao Implurb ou IPAAM, que fique vedado às construtoras, às incorporadoras, a fazerem poço artesiano, sem verificar se há condições de fornecimento e abastecimento de água naquele local. É importante nós termos isso. Por quê? Nós temos um impacto não só financeiro, que quem paga a água em Manaus é o trabalhador, como também temos um impacto no lençol freático, que isso já vem ocorrendo na região do Adrianópolis e nas proximidades do Vieira Alves, em que muitos daqueles prédios já estão enfrentando problema com a falta d'água. Mas, senhor presidente, para concluir, eu quero aqui dizer que eu visitei o doutor Fábio, que representa o Ministério Público e é coordenador do Centro de Investigação ao Combate ao Crime Organizado. E fui fazê-lo, deputado Zé Ricardo, porque tenho recebido inúmeras denúncias de desvio de recurso do Fundeb e da merenda escolar. E quero aqui aproveitar este momento para louvar esse trabalho realizado por esse centro. Desejo que ele possa ter maior autonomia e que nós possamos contribuir, não só enquanto poder legislativo, mas enquanto a instituição em si que tem esse papel de fiscalizar, como também, deputado Luiz Castro, buscar interagir com o Tribunal de Contas e com a Polícia Federal, no sentido de nós combatermos o desvio de dinheiro público e o crime que fica organizado, porque muitas vezes se fala só do prefeito, ou do secretário, ou do governante daquele momento, mas você tem aí uma rede de empresários, de pessoas que estão envolvidas nesse crime e que precisam ser punidos. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Meu muito obrigado e um bom dia a todos.